Capitalismo e outras coisas de criança. Tradução: Glauber Ataíde. Adaptações e dublagem: Rodrigo Nishino. Se você visse um garoto morrendo numa sarjeta, você passaria por ele o ignorando? Ou pelo menos levaria ele a um hospital para ver um médico? Você pode não ser a pessoa mais virtuosa do mundo, ou a mais indiferente. E provavelmente não é a pessoa mais antissocial do mundo. Então o que você faria? Você ajudaria? A maioria das pessoas ajudaria. Não porque somos tementes a Deus, mas porque somos humanos, somos animais sociais. Animais que sobrevivem ficando juntos. Provavelmente você ajudaria. O que você não faria seria ficar lá teorizando e se perguntando por que ele está lá, ou quem é o culpado, ou para qual secretaria municipal deveria reclamar. E se ele estivesse morrendo numa sarjeta que não está na sua frente, e você não pudesse vê-lo? As coisas ficam diferentes quando estão fora de vista, podem ser ignoradas. Não é sua responsabilidade. De alguma forma, a racionalização torna a realidade obscura. Não é mais um garoto, ele se torna algo diferente, algo remoto e intangível. Algo sem soluções óbvias. Se torna uma questão de política. E política, como vocês sabem, é algo que deveria ser deixado para os políticos. A realidade é relativa, e a maior parte dela não está acontecendo na sua frente. Não é realidade, a maior parte dela, de fato, é política. Você provavelmente sabe que existem jovens, meninos e meninas morrendo nos becos e sarjetas das favelas dos lugares mais pobres do mundo. É uma dessas realidades remotas. Mas qual a razão disso? Nós podemos falar de economia ou de geopolítica, mas a verdade é que elas estão morrendo porque estão fora de vista. E na verdade não importa, porque ninguém dá a mínima. Quando os pais não têm dinheiro, as crianças não contam. Em nossa realidade, damos valor às crianças, tanto que nos tornamos paranoicos com as ameaças reais e imaginárias a elas. Mas em realidades globais, não dá certo. 1 bilhão de pessoas, ou 1 em cada 6 pessoas no mundo, bebem água suja. Então, as crianças pegam diarreia, e 5 milhões delas morrem a cada ano. E já que números grandes não significam muita coisa hoje em dia, pense num avião, completamente lotado, com crianças de até 8 anos de idade, batendo contra uma montanha. Isso seria notícia na imprensa local, não? Agora imagine um avião fazendo isso a cada 35 minutos, noite e dia, para sempre. Que fique claro, as crianças africanas não valem menos que as nossas, e os pais africanos não sofrem menos que os europeus. Eles sofrem, ok? E não se acostumam com isso. 300 crianças a cada 35 minutos. Um massacre de inocentes, né? Por que é que a fome existe? Muitas crianças, dizem alguns. Nós, ocidentais, temos famílias bem pequenas. Mas são famílias pequenas hoje em dia. No passado, costumávamos ter famílias enormes, porque muitas crianças acabavam morrendo. Também precisávamos das crianças para cuidar de nós quando envelhecêssemos, porque ninguém mais iria fazer. Então parece injusto culpar os africanos de fazerem agora o que nós costumávamos fazer antes de ter planos de saúde e pensões. Se não tiver nenhuma comida, até mesmo uma pessoa é muita gente. Será que a fome é um problema de população? Bem, há 20 anos atrás, a Organização Mundial de Saúde calculou que, com a tecnologia atual, poderíamos alimentar uma população 12 vezes maior. Mas não precisávamos alimentar uma população 12 vezes maior. Precisávamos alimentar uma fração disso, a nossa população. E nós fizemos? Não fizemos. Ao invés disso, há 20 anos atrás, houve escassez na Etiópia. Nós temos sorte aqui. Não há como negar. Nós não temos guerra, não somos escravos, nem passamos fome. Nossos filhos têm escola, saúde pública e até um pouco de segurança e conforto. Mas estamos passando por um bom momento?
Alguém está? Muitos não têm empregos, carreiras ou prospectos. E aqueles que trabalham são forçados ao regime do ambiente de trabalho, de chefes, de planilhas, planos de produção, relatórios, indicadores de performance, a rotina, as contas, o crediário, o estresse. Preparamos nossos filhos para trabalharem mais e mais cedo. Para os tornar capazes e empregáveis, damos dever de casa às crianças de 5 anos. Vivemos num mundo capitalista e, como todo mundo sabe, o capitalismo não é perfeito, ele tem problemas. Todos sabem que o que devemos tentar fazer é consertar os problemas com reformas. É por isso que votamos em políticos, eles deveriam estar fazendo isso por nós. O capitalismo é como um carro permanentemente quebrado, com algum político embaixo e outro no capô, balançando a cabeça e dizendo: "Ah, cara, tá mal esse carro, velho." Você paga as contas, mas o carro nunca fica pronto. Você começa a pensar que os políticos não sabem o que estão fazendo. Mas o que você pode fazer? O capitalismo pode não ser perfeito, mas é a única coisa que temos, e além disso ele funciona. Mais ou menos. Mais ou menos. Vivemos na sociedade tecnologicamente mais avançada que já existiu. Mas quando se trata de fazer algo útil, como alimentar as pessoas, ou reduzir o aquecimento global, ou reduzir a poluição, é sempre mais ou menos. Uma pergunta: alguém aqui assiste propagandas de partido político ainda? O problema das propagandas políticas é que elas são entediantes e não dá para acreditar em uma palavra do que estão falando. São como propagandas de sabão em pó. Cada lado com evidências duvidosas, dizendo que eles são melhores que os outros. Isto não é um programa partidário. Por 2 motivos. Primeiro, porque ninguém está pedindo seu apoio, seu voto, sua obediência ou seu dinheiro. Segundo, o que estamos pedindo é algo muito mais difícil. Queremos que questione as bases de nossa sociedade moderna por você mesmo. Pense sobre ela. E então pense no que fazer a respeito. Eu não quero lhe dizer o que fazer ou como pensar. O que eu quero é simplesmente explicar um ponto de vista para você. Este ponto de vista não é muito falado nos lugares onde você vai e também não passa na televisão. Mas ele existe e é bem difundido. O que fazer sobre ele cabe a você. Você pode rejeitá-lo, mas é importante entender o que está rejeitando. Os políticos falam deste problema ou daquele dentro do capitalismo. O motivo dos políticos se parecerem todos iguais e das pessoas acharem tão difícil se interessar em política é que todos eles têm essa mesma estrutura de referência. Se você questiona o próprio capitalismo, você automaticamente se coloca fora dessa estrutura de referência. E é aí que a política do capitalismo se torna insignificante para você. Os políticos capitalistas fazem tudo parecer incrivelmente complicado. Tão complicado que você precisa deles para fazer tudo por você. Você vota a cada 4 anos. Isso é suficiente. O que mais você quer? Você nem entende mesmo, não sabe nada, nem é inteligente. Você não poderia tomar as decisões. Bem, medicina é complicado. Leva-se 11 anos para formar um médico. Não poderíamos ser todos médicos. Quais qualificações os políticos precisam ter que está além de nós? Não há nenhuma. Qualquer um pode entrar para a política. Os especialistas encarregados das tomadas de decisões não são especialistas de verdade, não mais do que eu ou você. Vamos falar de forma clara. 2 homens em um bar poderiam te entediar e te deixar confuso por várias horas, falando sobre futebol, se você fosse idiota o suficiente para permitir isso. Mas as regras do futebol são bem simples. É o mesmo com a política. O universo de histórias e de detalhes se estendem indefinidamente. Mas as regras básicas do capitalismo são bem simples de se entender, assim como as consequências dessas regras.
não é nenhum bicho de 7 cabeças. E uma vez que você entende quais são as regras, você estará então em uma posição de se fazer uma pergunta crucial: se você realmente concorda com essas regras. Vamos dar uma olhada em algumas dessas regras, ou fatos da vida. Veja se são complicadas, veja se elas realmente existem ou se eu as inventei. Regra número 1. Dizendo a grosso modo, 5% da população mundial possui 95% da riqueza, da terra, dos recursos, dos terrenos. Isto é aproximadamente uma pessoa em 20. Uma pessoa tem toda essa riqueza e poder, e 19 não tem quase nada. Isso é chamado de distribuição desigual da riqueza. Pode soar injusto, pode parecer injusto, mas é um fato da vida. Isso não é complicado, é? Aqui vai uma outra regra, uma regra de ouro. As pessoas que detêm o ouro fazem as regras. Essa é a razão de tudo isso ser legalizado, caso você esteja querendo saber a razão. Aqui vão outras regras sem ordem particular. Regra 3. Quanto mais dinheiro você tem, mais você pode ter. Regra 4. Quanto menos dinheiro você tem, menos você pode ter. Regra 5. Quanto mais pobre você for, mais caro fica tudo. Regra 6. Quanto mais pobre você for, mais doente ficará, mais cedo morrerá e em pior estado seus filhos ficarão. Regra 7. Quanto mais pobre você for, pior será sua educação e pior será o seu trabalho. Regra 8. Quanto pior o salário, mais pesado o trabalho. Regra 9. O oposto da regra 8. Quanto mais alto o salário, mais fácil o trabalho. Por exemplo, diretores de empresas recebem, por assim dizer, 100 vezes mais do que um funcionário de um supermercado. Mas quem vai para casa mais cansado? Regra 10. Se você é realmente rico, você é um capitalista e não precisa fazer nenhum tipo de trabalho. Regra 11. O pobre paga por cada erro cometido pelo rico. Regra 12. As pessoas ricas começam as guerras que as pessoas pobres têm que lutar. Regra 13. A maioria das pessoas ricas se tornam ricas por herança. Ocasionalmente, há uma ou outra história de alguém rico da noite para o dia, mas elas são cada vez mais raras. Regra 14. A maioria das pessoas pobres permanecem pobres através do trabalho árduo, da economia e do sacrifício. Chega de regras. Você decide se eu as inventei, se eu sou apenas um cínico, ou se parecem com coisas sobre as quais você já pensou também. Você nunca viu políticos dizendo nada disso. Certamente. Como isso veio a acontecer? Você pode pensar que sempre foi assim, mas não foi. Mas eu teria que passar o dia todo falando sobre história e pré-história da humanidade para prová-lo. E não temos o dia inteiro. Além disso, não estou tentando te convencer. Quero apenas tentar explicar um ponto de vista. Então, vamos ilustrar por analogia como tudo começou. Imagine um jardim de infância, onde 20 crianças brincam felizes. Elas têm pequenas discussões aqui e ali, mas nada sério. Se você já esteve em um jardim de infância, sabe como são as crianças. Elas discutem, mas superam. Resolvem as coisas, geralmente sem nenhuma intervenção da supervisora. Elas não são especialistas em diplomacia ou gerenciamento de pessoas, agem naturalmente. Agora, suponha que a supervisora tenha feito algo muito estranho e introduziu um novo tipo de jogo. Só que não é um jogo legal, e sim um jogo repugnante, com regras repugnantes. Neste novo jogo, a supervisora dá todos os brinquedos para uma criança. Vamos chamá-lo Rex. E todas as outras ficam sem nada. Elas precisam da permissão de Rex antes para brincar com os brinquedos. Agora, Rex tem todos os brinquedos, e assim Rex tem algo a mais. Algo que você achava que não existia. Rex conseguiu poder. Se as outras crianças quiserem brinquedos para brincar, e isso irá acontecer, elas terão que fazer o que Rex mandar. Por sua propriedade, Rex tem o poder sobre elas. Da simples não existência, o poder agora se torna a questão central,
daquilo que define todos os relacionamentos, a coisa que diz às crianças o que elas são. Este poder automaticamente coloca as crianças em uma classe separada de Rex. Ele é a classe proprietária ou dominante. Eles são os despossuídos, ou a classe sem brinquedo. Assim, de um jardim de infância pacífico e mais ou menos harmonioso, nos movemos para uma sociedade de classes de desiguais, mutuamente hostis e receosos. Que jogo legal, hein? Só que tem mais. Para jogar esse jogo apropriadamente, Rex tem que lidar com alguns problemas. Vamos dar-lhe uma inteligência levemente avançada para uma média de 3 anos de idade. Primeiro, ele tem que maquinar estratégias para manter as crianças divididas entre si, de forma que elas não se unam contra ele. Ele não manterá seu poder se não resolver esse problema antes. Então, o que ele tem que fazer é pegar as maiores crianças e lhes propor um acordo. Me protejam delas e eu lhes darei alguns direitos extras. Parece que isso estaria em seus interesses individuais para aceitar este acordo. Este pequeno bando de crianças pode ser a força policial de Rex contra os sem-brinquedos. De fato, eles podem até ser seus soldados de brinquedo contra o mundo. Se algum dos brinquedos sair da linha, a polícia de brinquedo pode em breve lhe dar um olho roxo e lhe colocar em seu lugar. Assim, Rex inventou uma hierarquia coerciva, com ele próprio no topo. Até aqui tudo bem. Mas não demora muito até que Rex se encontre entediado por ter que gastar todo o seu tempo dando ordens e organizando tudo. Por que não contratar alguns administradores para fazer isso por ele? Boa ideia! Agora, ele acabou de inventar um tipo de administração coerciva de Estado. Tudo para proteger sua propriedade e sua posição. Mas isso não acaba aqui. Ele não quer um pandemônio e discussões sem fim. Ele quer um sistema estável e operante com ele mesmo no comando. O que ele precisa é legitimidade. Ele precisa fazer as crianças acreditarem que é totalmente natural, direito e próprio que ele tenha todos os brinquedos e que elas não tenham nada. Se elas acreditarem nisso, não verão nenhuma razão para se rebelar. Rebelar-se contra Rex seria tão ridículo quanto rebelar-se contra o sol, a lua ou a chuva. Então, como fazer algo parecer legítimo? Resposta: propaganda e persuasão. Rex precisa inventar muita propaganda para justificar tudo, o que nós podemos chamar de um conjunto de ideias, ou uma ideologia do poder. Ele então ensina essa ideologia no jardim de infância, nas novas lições escolares que ele inventou. Nós não precisamos saber como é essa ideologia. Não importa como ele se justifica, enquanto ele possa fazê-lo. Ele pode dizer o que quiser, desde que funcione. Ele pode fazer outras coisas também, como se vestir em roupas extravagantes e talvez usar uma peruca quando julgar os malfeitores. Se sentar em uma cadeira alta, de forma que os veja de cima para baixo. Falar de voz engraçada. E usar palavras longas ou estrangeiras, de forma que eles não entendam. Há várias formas de se parecer importante, grande e esperto. Eventualmente, se ele fizer isso bem, eles acreditarão que ele é mais importante, maior e mais esperto do que eles. Eles acreditarão na ordem natural das coisas. Ele será a ordem natural das coisas. Nunca vão se rebelar. Ou talvez irão. Como se pode ter certeza disso? A longo prazo, o melhor truque é que se ele conseguir ensiná-los a odiar uns aos outros,
brancos e negros, meninos e meninas, judeus e gentios, orelhas grandes e orelhas pequenas. Qualquer coisa que funcione. Se não confiarem uns nos outros, nunca serão fortes para ele. Então ele começa a fazer ameaças para as crianças brancas, mas com punições extras às crianças negras, dizendo que os negros não merecem nada melhor. Ele encoraja os brancos a intimidar os negros. Ideologia. Uma forma de desunir. Esperto, né? Mas não é só isso. Ele diz que todo garoto pode pegar uma garota como sua propriedade. E se ela não gostar, eles dão um olho roxo. Ele encoraja os garotos a ameaçar as garotas. Formas de desunir. Ele pode começar uma religião? 3 formas. 4 formas. 5 formas. Há inúmeras possibilidades, porque as crianças são todas diferentes, e você pode explorar essas diferenças. E quando estiverem todas lutando umas contra as outras, ele pode dizer que todas são basicamente criminosas e precisam ser mantidas em controle por sua polícia. Ele pode dizer que precisam de mais polícia, de mais leis criminais, de mais punições, de mais vigilância. Se ele for bom nisso, ele pode fazer com que as próprias crianças exijam mais polícia, mais leis, mais punições, mais vigilância. Pode soar muito engenhoso, mas é a única coisa que Maquiavel fazia para ganhar a vida, dando conselhos aos príncipes italianos. Quantas crianças sem brinquedo? Não adianta deixá-las sentadas sem fazer nada. Devem fazer algo útil. Ou vão acabar causando problemas. Precisam ser colocadas para trabalhar. Bem, um jardim de infância deveria ter brinquedos novos, não? É isso que eles podem fazer. Fazer brinquedos novos para o Rex. E como retorno, Rex pode pagá-los com um pouco de tempo de diversão. Chamar férias, ou fim de semana, ou descanso. Ao invés de sem brinquedos, eles podem ser trabalhadores. Os despossuídos agora são trabalhadores. Ocupados demais para pensar, e Rex ganha mais e mais brinquedos. Ótimo. E tem mais. Rex passou a ter ambições de expansão. E está de olho em um jardim de infância, logo em frente. E todos os seus amáveis brinquedos. Mas não é só isso. Ele está preocupado. Seus opositores que estão lá podem estar pensando em expansão também ao território de Rex. O que ele precisa fazer é agir primeiro e cruzar aquela rua com um enorme exército. E não esqueça, ele pode explicar para todas as crianças que tudo é apenas uma questão de defesa. Ideologia. Fizemos uma longa jornada, e as coisas mudaram bastante. Lembra como o jardim era? Todos eram iguais, eles compartilhavam brinquedos, e o clima era de paz na maioria do tempo? Se alguma criança comentasse sobre aqueles tempos, Rex poderia espancá-la ou colocá-la num canto. Ou ser ridicularizada. Igualdade, paz, compartilhamento, harmonia. Isto é apenas uma utopia? É um sonho ideal? Uma fantasia infantil, diz Rex. Nunca aconteceu. Nunca existiu. Nunca poderia acontecer, diz Rex. Leia nos livros de história que eu imprimi especialmente para vocês. E, de qualquer forma, se olhem no espelho. Vocês se odeiam. Vocês são maus. Vocês espancam uns aos outros. Não são melhores que animais selvagens.
Vocês precisam de um líder como eu para mantê-los na linha. Se eu não existisse e todos tivessem os brinquedos, o que vocês fariam? Iriam matar uns aos outros e queimar o jardim de infância. Eu vou fazer todos lerem A Formiga e a Cigarra para que entendam. Vocês são maus. Por isso eu estou no comando, diz Rex. E quer saber? As crianças concordam com ele. Somos maus, eles dizem. Não confiamos uns nos outros. Temos natureza criminosa. Precisamos ser governados. Eles acreditam em cada palavra porque eles já não são mais crianças. Eles cresceram. Se tornaram o que Rex queria que eles se tornassem. Eles esqueceram seus sonhos de infância. Eles são adultos. E aceitam o mundo da forma como é. Do jeito que deve ser. Utopias são contos de fadas. Histórias para crianças. É só uma história. Ela não explica tudo. Não temos o dia todo para isso. Só um detalhe. Na história, eu disse que a pessoa encarregada do jardim de infância um dia inventou o jogo. Inventou a ideia de propriedade privada e começou dando todos os brinquedos para uma criança. A propriedade privada não foi inventada de um dia para o outro. E não caiu subitamente nas mãos de uma pessoa. Demorou um tempo, evoluiu. Se isso é o tempo de existência dos humanos neste planeta, então isso é quando nós inventamos a agricultura e deixamos de ser caçadores há cerca de 12 mil anos atrás. Foi ontem, na verdade. Então, por aproximadamente 200 mil anos, fomos caçadores, tribais, primitivos, nômades. Caçadores tinham propriedade privada, bens pessoais, colares de pérolas, facas de pedras favoritas, esse tipo de coisa. Algumas coisas eram valiosas também, significava muito para eles. Mas os caçadores eram viajantes, tinham que seguir os rebanhos e a vida selvagem. Ou melhor, a vegetação, já que a maior parte de sua dieta era a colheita e não a caça. Eles tendiam a pegar uma área, limpá-la e se mudar para lá. De qualquer forma, para eles, a propriedade privada era algo que você tinha que ser capaz de carregar. Coisas pequenas, que eram legais, mas pessoais, privadas. Talvez boas para permuta. Pequenos tesouros realmente seus. As pessoas acham que as pirâmides são antigas. Você não tem ideia de quão modernas, de quão recente elas são na história da humanidade. Para os caçadores, monumentos, casas e outras coisas que não se podiam carregar com eles não tinham utilidade alguma. Não tinha sentido em fazer valer direitos sobre terrenos. Pela maior parte do tempo que os humanos habitam este planeta, a propriedade privada foi pequenos itens, geralmente feitos de ouro, mas ainda assim apenas pequenas bugigangas portáteis. A questão é que a propriedade privada existia, mas não era um problema. Porém, há cerca de 12 mil anos atrás, a agricultura se desenvolveu e as pessoas se fixaram na terra para cultivá-la. E tendo em vista o trabalho que estavam colocando ali, precisavam defendê-la. Então a terra em si se tornou propriedade. E então tudo mudou, porque a propriedade privada da terra se tornou definitivamente um problema, uma questão de vida ou morte. Se você tivesse terra, poderia viver, se não, morreria. Aqui é quando aparecem as pirâmides, cidades, Stonehenge e fortificados. Quando eu inventei a história do jardim de infância, eu fingi que a propriedade privada foi inventada de uma vez. Não foi. Mas ela subitamente adquiriu uma enorme importância 12 mil anos atrás, que não tinha antes. A Revolução Agrícola foi o início de uma sociedade que não apenas incluía o conceito de propriedade privada, mas era, na verdade, baseada nele, construída sobre ele, como as pirâmides são construídas sobre a terra. Eu também menti sobre a propriedade sendo dada apenas a uma pessoa. Não foi. Não num primeiro momento. Então, o que aconteceu lá? No fundo, a coisa é que, se 10 pessoas começam com 10 centavos cada, eventualmente uma pessoa deterá R$1 e 9 não terão nada. É assim que a sociedade da propriedade funciona.
É como jogar banco imobiliário. Eventualmente, uma pessoa ganha tudo e ninguém tem nada. A sociedade da propriedade pode ter sido igualitária quando começou, mas não permaneceu assim por muito tempo, e nunca mais foi assim. O capitalismo é como uma versão ampliada da história do jardim de infância, mas os riscos são muito maiores. Imagine um banco imobiliário da morte, onde a regra fosse que cada jogador que perdesse suas casas deveria tomar uma bala na cabeça. Você não jogaria, né? O capitalismo é como um banco imobiliário, com consequências de vida ou morte. E não temos nenhuma outra escolha a não ser jogar. Nossa ideologia, aquela palavra de novo, nos diz que a competição é o que faz tudo acontecer. Bem, jogos geralmente são uma competição. E isso pode ser muito divertido quando é um jogo. Jogos cooperativos geralmente não são tão excitantes. Mas nós estamos falando sobre diversão, não sobre vida e morte. Forçar as pessoas a jogar um jogo competitivo, no qual a maioria das regras são manipuladas desde o começo e os resultados podem ser fatais, não é engraçado. É bem perverso. Nós pensamos que a competição faz o mundo girar. Mas tudo que ela faz é nos manter correndo, geralmente por puro terror. Outro ponto de vista alternativo é que a cooperação é realmente a estratégia que precisamos para conduzir o mundo. Nossa ideologia diz não. Mas nós temos que cooperar sobre as regras, mesmo para jogar o jogo do capitalismo. Nós temos que concordar cooperativamente para competir. Então, a cooperação não é estranha para nós, é básica para nós, mesmo no capitalismo. Nós já cooperamos, só que contra nossos reais interesses. Os jogadores do Banco Imobiliário da Morte devem ter concordado cooperativamente quanto às regras, senão eles não estariam jogando. Então, por que estamos ainda jogando? Nossa ideologia diz que esse é o único jogo que existe. Será? Alternativamente, a razão pela qual ainda estamos jogando este jogo competitivo é que nós simplesmente não decidimos parar de jogá-lo. Enquanto aceitarmos as regras, o jogo irá continuar. A questão é, dada uma escolha livre, você aceitaria estas regras? Todos nós concordamos quanto à posse privada dos brinquedos, da riqueza, o que nós chamamos de propriedade. Propriedade não significa que você tenha liberdade de acesso a alguma coisa. Significa que você pode negar essa liberdade de acesso a todas as outras pessoas. A não ser que você seja rico, a propriedade privada não lhe faz livre, mas lhe coloca em algemas. Pense nisso. Se eu fosse dono do ar que você respira, em outras palavras, lhe negar o acesso a ele, eu seria o mestre do mundo e todos vocês seriam meus escravos. Você pode achar que isso não seja muito justo, mas justiça não tem nada a ver com isso. É assim que a regra da propriedade funciona e todos nós concordamos com ela. Tudo, comércio, mercado, competição, escassez, guerras, pobreza e tudo o resto, todos têm sua raiz nesse princípio. É um princípio sagrado. É mais velho e mais sagrado do que a Bíblia ou o Alcorão. É mais sagrado do que a própria vida, ou pelo menos é assim que nos ensinaram. Ideologia. E por causa dessa ideologia, nós acreditamos que é correto que o rico deva ser rico e que o pobre tenha que ser pobre. E assim, o jogo continua. O que você tem que fazer é perguntar a si mesmo por que você está jogando este jogo da propriedade privada e o que você está realmente ganhando. Mas pode ser que você tenha alguma propriedade, a maioria de nós tem. Talvez você tenha sua casa e seu carro, apesar de que você provavelmente os obteve através de crédito que levará a vida toda para pagar. Ao invés disso, pergunte-se que segurança você realmente tem. Você ainda tem que trabalhar, e qualquer hora pode perder seu emprego. E você vive num planeta que está se aquecendo, enquanto as chaminés continuam arrotando fumaça e os políticos continuam arrotando subterfúgios. Este jogo que estamos jogando não irá durar para sempre.
Quando as florestas tiverem finalmente desaparecido e as calotas polares tiverem derretido, pode ser muito tarde, então, para questionar as regras do monopólio da morte. Pode não haver nenhuma propriedade que vale a pena possuir. Algumas pessoas dizem que o capitalismo é o fim da história. De fato, discutivelmente, o capitalismo pode ser o nosso fim. Então há uma alternativa? Se a propriedade privada é a regra, o que acontece se você abolir a regra? O capitalismo é construído sobre a propriedade privada. Se você abolir um, terá que abolir o outro, e tudo que é parte dele. Todo o sistema de mercado, que é o dinheiro e bancos e seguros e crédito e débito e arrendamento e hipoteca, empréstimos e salários. Isso provavelmente soa como abolir a civilização da forma como você a conhece. Bem, não necessariamente. Já que a maioria dessas coisas não lhe dá nada além de tristeza e estresse, isso poderia soar também como abolir a maioria dos seus problemas de uma só vez. Lembre-se de que quando Rex era apenas uma outra criança, ele não tinha poder sobre ninguém. Mas quando ele obteve os brinquedos, tudo mudou. Sem propriedade privada, não haveria Rex. A propriedade privada é a base do poder, e o poder é a base de toda opressão. Se você se sente oprimido em sua vida, apenas se pergunte: quem é que tem poder sobre você? Às vezes parece que é todo mundo. Mas haverá alguém, ou um grupo em particular. Essa é a sua opressão. Pode não ser a minha, pode não ser a do seu vizinho. Mas todos nós a experimentamos de alguma forma, com alguma variação. É o que nós temos em comum. Não é quem tem poder sobre nós que é igual. É o fato de que alguém tem poder sobre nós que é o mesmo. Sem propriedade, não há hierarquias, nem governantes, nem chefes, nem líderes, nem elites de governo, nem faça o que eu te mandar, nem cidadãos de segunda classe. Sem propriedade, ninguém tem poder sobre ninguém. Isso pode soar como o fim da civilização como a conhecemos. De uma perspectiva diferente, isso pode soar como o início da civilização. Sem propriedade privada, não haveria dinheiro para salários. Então, as pessoas teriam que trabalhar de graça. Se você não tivesse sendo pago de nenhuma maneira, você poderia escolher o seu trabalho. Mas então por que alguém iria fazer alguma coisa? Você pergunta. Bem, por que você faz seus hobbies? Ninguém te paga? As pessoas gostam de fazer coisas, especialmente coisas úteis. E lembre-se, sem chefes, o trabalho seria uma experiência bem diferente. Claro, você não iria querer praticar seu hobby 60 horas por semana. Mas quando você considera o número de ocupações relacionadas a dinheiro no capitalismo, as quais seriam abolidas, haveria uma impressionante quantidade de pessoas sem nada para fazer. Se todas auxiliassem com trabalho útil, talvez uma sociedade pós-capitalista poderia reduzir o trabalho necessário para uma fração do que é hoje. Talvez 10 horas por semana, ao invés de 30, 40 ou 50. Outra coisa, sem propriedade privada, não haveria nada pelo que lutar. As guerras sempre são devidas à propriedade, ou comércio, ou rotas de comércio, seja para obtê-las ou protegê-las de uma forma ou de outra. Eles podem fingir que é tudo por causa de Deus, ou liberdade, ou coisa parecida. Mas são dólares que pagam por guerras, e são dólares que as causam. E o que é mais irônico é que as guerras são sempre lutadas por pessoas pobres, amando das pessoas ricas. Você não acharia que Rex iniciaria uma luta com seu vizinho e faria sua própria batalha, acha? Qual seria a razão disso? Hang! Pá! Sem propriedade privada, a única luta que você provavelmente veria
seriam exibições de reencenação históricas. Ou haveriam disputas, claro. Mas batalhas reais? Guerras? Eu não vejo como. Sem propriedade privada e dinheiro, não haveria aluguel, ou interesse, ou lucro. O lucro é o incentivo que motiva toda a produção no capitalismo. Então, isso significa que no pós-capitalismo, todos nós passaríamos fome? O lucro não é o único incentivo para fazer as coisas, e nem mesmo é o melhor. O melhor incentivo é simplesmente a necessidade. Nós faríamos as coisas porque as pessoas precisariam delas. O que o incentivo do lucro faz é diferente. Ele produz apenas para fazer dinheiro, de forma que alguns milionários possam produzir coisas que as pessoas geralmente não precisam, mas que são ditas pelos anunciantes que elas realmente precisam. Ele não se preocupa com a necessidade enquanto tal. De forma que se 1 bilhão de pessoas precisa de água limpa, mas não pode pagar por ela, o incentivo do lucro não encontra nenhum incentivo. Isso simplesmente não lhes interessa. Com lucro, há também o risco da perda. Então, há uma boa razão para economizar produzindo barato, com qualidade duvidosa, ou fazendo as coisas estragarem para que as pessoas comprem novamente. Então, descartarem as sobras em forma de poluição, porque isso é mais barato do que reciclar e reutilizar. Com lucro e perda, multinacionais podem dominar a cultura global, com um tipo de uniformidade plástica que faz toda a cidade parecer idêntica e nos faz comer a mesma comida barata e vestir as mesmas roupas de loja. Abolir a propriedade privada não significa necessariamente abolir a civilização, ou prédios, ou comida, ou cultura, ou hospitais, ou cinemas, ou identidade pessoal. Significa simplesmente abolir uma velha concordância que diz que está tudo bem em que muitas pessoas passem necessidades para que algumas pessoas possam ter muito, de tudo. A maioria daquilo que prezamos, nós podemos manter. Passar do capitalismo não é o mesmo que regredir. Não se trata de destruir tudo e pintar por cima das nossas mais preciosas crenças. É simplesmente uma questão de progresso. Se trata de tornar o mundo melhor do que ele é agora. Isso envolve uma revolução social, certamente. Os trabalhadores do mundo e os despossuídos teriam que parar de lutar entre si e combinar para sobrepujar a minoritária classe proprietária. E isso é um ato revolucionário. Os ricos não vão gostar disso e tentarão parar o movimento, é claro. Mas eles são apenas 1 em 20, não se esqueça. A revolução não é uma coisa má em si. Apenas pense na revolução dos computadores, na revolução da informática. Uma revolução não tem nem que ser mesmo violenta. Ela tem que ser radical e bem organizada. Você vai dizer que isso não funcionará? Eu sei disso. Dirá que é impossível, que é contra a natureza humana ou coisa do tipo. Você está praticamente compelido a dizer isso. Eu também diria. Todos nós crescemos no capitalismo e fomos ensinados que o capitalismo é natural, direito e próprio. Mas muitos de nós não acreditam nisso e talvez você agora possa começar a ver por quê. Você lembra de Rex no jardim de infância e suas pequenas aulas de ideologia? Rex não quer que ninguém pense fora da caixa. Claro que ele não quer. Ele não quer que você saiba que existe um lá fora. Ele lhe dará 1000 razões para você permanecer onde está. Continuar a ler seus jornais, continuar preenchendo seus formulários, continuar tomando as pílulas azuis. Bem, você pode fazer isso se quiser. É sua escolha. O importante é que eu tentei explicar outro argumento, de forma que você possa pelo menos ver que você realmente tem uma escolha. Uma coisa a qual você provavelmente irá concordar é que o mundo não permanecerá da forma que está hoje. Ele ficará pior ou melhor.
Impérios e sistemas econômicos vieram e foram embora, e não há razão para pensar que o capitalismo é a última estação da jornada humana. A história não para. Supondo que uma sociedade após o capitalismo é possível, que há uma outra estação mais acima. Eu não lhe darei um mapa detalhado disso, pois eu não tenho um. Não há razão em lhe dizer para não confiar em seus líderes, ou não seguir experts, e não acreditar no que as pessoas estão lhe dizendo. Se eu então lhe digo para confiar, seguir e acreditar em mim, eu não sou um expert, ou um líder, ou um visionário religioso. Mas eu e muitas outras pessoas pensam que uma sociedade pós-capitalismo é possível, baseada na igualdade, na posse comum, controlada democraticamente, não por governos centralizados, mas por nós, todos nós, para o bem comum e o bem do planeta. Eu estou quase no fim. Tem alguma coisa que eu disse que é realmente irrazoável, tão ridícula, tão obviamente errada, que você possa descartar tudo imediatamente? Veja esse vídeo novamente e verifique mais uma vez. Se não é irrazoável, o que você pode fazer? Você pode divulgar essa ideia, é o que você pode fazer. Pense em todas as consequências e implicações. Elabore um plano, converse, discuta, organize. Mostre esse vídeo para outras pessoas, talvez. Você não tem que começar uma guerra e não tem que fazer tudo sozinho. Mas você tem que fazer algo, e rápido, porque estamos num caminho chamado história, e paramos em uma estação chamada capitalismo. E há pessoas dizendo que é o fim da linha, e há outros dizendo que não. Há apenas duas coisas que você pode fazer agora: não arredar o pé de onde está e talvez se enfraquecer. Ou passar de estação e ver aonde a linha vai levar depois disso. E se você decidir se mover, haverão outros dispostos a ir com você. No fim, todos nós queremos a mesma coisa. Todos querem progresso, melhora, um mundo melhor. Planejar como alcançá-lo, isso é a única coisa que importa. O resto é apenas coisas de criança.